Olá! Hoje nós iremos estudar a formação das palavras em língua portuguesa. Basicamente, os processos de formação na língua portuguesa são derivação e composição. Estudaremos um a um. Passo 1, derivação. Nesse processo, as palavras são criadas a partir de outras já existentes. Essas outras já existentes são as chamadas palavras primitivas. Logo, as palavras primitivas gerarão as chamadas palavras derivadas. Por seu turno, a derivação pode ser por prefixação, por sufixação ou por prefixação e sufixação. Estudemos a derivação sufixal. Preste atenção na palavra felizmente. Temos a junção de feliz, que é a palavra primitiva, que é o nosso ponto de partida, que é a nossa base, e somada a essa base, temos o sufixo mente. Daí, felizmente. Felizmente é a palavra derivada, palavra nova. A derivação também pode ser prefixal. Nesse caso, para se formar uma palavra nova, junto à palavra base, nós temos um prefixo. Olha aí a palavra infeliz, que representa a junção do prefixo in mais a palavra base feliz. Daí, infeliz. Como você pode observar, a palavra primitiva é feliz. Infeliz é uma palavra derivada de feliz, via prefixação. Como eu já adiantei, a derivação também pode ser prefixal e sufixal. Observe a palavra infelizmente. In é um prefixo, você já sabe. Mente é um sufixo que também você já sabe. E feliz é a nossa palavra base. Então, se nós unirmos in, feliz e mente, chegaremos a uma nova palavra, infelizmente. Palavra derivada por prefixação e sufixação. Interessante dizer que há o fenômeno da chamada derivação parasintética, ou simplesmente parassíntese. Nesse caso, a palavra derivada, que é uma palavra nova, só existe com acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo. Diferentemente da derivação prefixal e sufixal, na parassíntese não existe a palavra só com o prefixo, nem só com o sufixo. Exemplo clássico, a palavra empobrecer, que vem da junção do prefixo em, mais a base pobre, mais o sufixo ecer, empobrecer. Observe que não existe só empobre, muito menos existe o vocábulo só pobrecer. Esse vocábulo só existe com os dois afixos em mais ecer, que unidos à base pobre formam o vocábulo empobrecer. Deu para perceber a diferença para a derivação prefixal e sufixal? No exemplo anterior estudado, infelizmente, é totalmente diferente de empobrecer. Eu posso dizer só infeliz, como eu posso dizer só felizmente. Portanto, a parassíntese não é sinônimo de derivação prefixal e sufixal. É um caso à parte, como eu já disse, em que uma palavra nova só existe com acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo.
Outro caso bastante interessante é a derivação regressiva, que é muito utilizada para formar substantivos abstratos. Observe o verbo perder. De perder, eu posso formar a perda, que é um substantivo. O que ocorre aqui? Uma redução da palavra primitiva, em que é retirada a sua parte final, para eu formar um substantivo abstrato, a perda. Estudemos agora a derivação imprópria. Nesse caso, há mais um processo estilístico ou semântico que morfológico. Como é que ocorre essa chamada derivação imprópria? Emprega-se uma palavra de uma classe gramatical que não é a sua, daí a nomenclatura derivação imprópria. Exemplo, os bons sigam a rainha. Quem é que deve seguir a rainha? Os bons, que inclusive é sujeito aí dessa oração. Gente, normalmente o vocábulo bom ou bons é utilizado como adjetivo, mas nesse caso está funcionando pelo contexto como substantivo, inclusive é o sujeito dessa oração. Temos um adjetivo substantivado, caso clássico de derivação imprópria. Estudamos a derivação, agora vamos estudar a composição. Nesse caso, a formação de palavras novas ocorre a partir da junção de duas ou mais palavras. Aqui não vai ter prefixos ou sufixos, mas haverá junção entre palavras novas. E essa composição pode ser por justaposição ou por aglutinação. Primeiro, composição por justaposição. Como o próprio nome diz, aqui há uma união perfeita, em que não ocorre qualquer alteração fonética. Exemplo, pontapé é a junção de ponta mais pé. Aqui não ocorre alteração fonética alguma. A partir da união de ponta e pé, chegamos a um novo vocábulo, pontapé. Já na composição por aglutinação, nesse caso, haverá alteração fonética, sim. Exemplo, o vocábulo água e o vocábulo ardente. Eu posso formar uma terceira palavra a partir dessas palavras base. Olha só, aguardente. Observe a queda de um A. Ficaria muito feio eu pronunciar aguardente. É mais fácil pronunciar aguardente com um A só. Com a subtração do A, eu junto duas palavras, formo uma terceira com a pronúncia mais agradável. Água mais ardente, aguardente. Particularidades. Composição a partir de radicais de outras línguas. Nesse caso, nós podemos ter compostos eruditos ou hibridismos. Nos compostos eruditos, os radicais unidos, eles provêm apenas do latim ou do grego, a exemplo do vocábulo pentágono, em que nós temos, como você pode ver no slide, dois radicais oriundos do grego. Já nos hibridismos, os radicais são oriundos de línguas diferentes, a exemplo do vocábulo burocracia, em que você pode ver no slide, em que nesse caso há a junção de radicais do francês e do grego. Outros meios para criar palavras novas. Abreviação, sigla, onomatopeia. Começarei pela onomatopeia. Nada mais representa que imitação de sons. Exemplo clássico, o tic-tac do relógio. A sigla
é obtida a partir da primeira inicial de cada palavra. Exemplo, PIB, que é o famoso Produto Interno Bruto. Já a abreviação representa uma redução do vocábulo originário. Exemplo, quilograma vai gerar quilo, muito utilizado na prática. Bom, não confundir a abreviação com a abreviatura. A abreviatura é um processo de escrita. Exemplo, numeral, em vez de você escrever com todas as letras, você simplesmente escreve as 3 primeiras letras, N-U-M, ponto, para indicar numeral. Por hoje é só. Eis aí os nossos contatos. Paz e bem, até a próxima.